nessa bolsa a gente vai utilizar um fio Nubble, é um fio da Fischer, é um fio de malha premium, tá? Ele tem 35 milímetros de espessura, então ele é bem grossinho, bem espesso, é um fio excelente pra gente fazer bolsas que precisam de uma estrutura, tá? Vou utilizar a agulha de número 7 aqui para esse fio, para a tensão do meu ponto. Acessórios como alças, argolas, mosquetões, são acessórios opcionais, então eu não vou demonstrar aqui no vídeo, você vai escolher o seu acessório. Então eu vou iniciar fazendo uma base oval para subir a estrutura da bolsa. Vou fazer o nozinho inicial no corrediço. Vou fazer 16 correntinhas. 1, 2, 3, 15, 16. Observe que o meu ponto, ele é bem apertadinho, tá? Então, 16 correntinhas aqui ficou pequeno. Vou fazer 19. 17, 18, 19. 19 porque o meu ponto, ele é um ponto bem apertado. Vou virar o trabalho e aqui no elinho de atrás da corrente eu vou fazer 2 pontos baixos juntos para dar início à base oval. Agora, para cada elinho desse, eu vou colocar um ponto baixo. Aqui eu tenho os 2 últimos pontos, eu vou fazer um ponto baixo em um, e aqui no último eu vou fazer 2 pontos juntos. 1, 2. Vou passar o fio aqui, ó, pra crochetar em cima dele. Fiz os 2, vou vir aqui na correntinha, vou inserir no meio e vou fazer 2. Esses são o primeiro conjunto de aumentos para fazer uma base oval. Depois de fazer os 2 pontos juntos, eu vou seguir inserindo no meio da correntinha e fazendo pontos baixos. Ponto sobre ponto. Para cada correntinha, um ponto baixo. Estou chegando aqui no último ponto de carreira aqui das correntinhas. Aqui tá os 2 primeiros pontos que a gente fez. Então, aqui na minha última correntinha, eu vou fazer o último ponto baixo. E aqui, nos meus 2 pontos, os 2 primeiros pontos, eu tenho aqui uma correntinha de virada. Eu vou fazer nessa correntinha os meus 2 pontos de aumento aqui. Aqui eu tenho 2, então eu tenho que fazer 2 desse lado para fazer os 4 pontos. Então, eu vou vir aqui no meio dessa correntinha que faz parte desses pontos, tá? E não essas daqui. Vou vir aqui, vou inserir e vou fazer os 2 pontos. Ok? Dessa forma, a minha base ela não fica com buracos. Não preciso, depois que terminar o trabalho, vir crochetando aqui em cima para tapar buraco. Olha só, mesmo eu esticando, ela tá fechadinha, certo? Aqui no meio, ó, eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 correntinhas, tá? Então, agora a gente vai fechar a carreira. Como sempre, é só você tirar a laçada da agulha, inserir aqui nesta primeira correntinha, está bem visível, passa a laçada lá para trás e pronto, tá? Vamos dar início ao novo ponto, que é o ponto baixo centrado. Quando a gente inserir aqui dentro, no meio,
abaixo aqui, na mesma correntinha que você passou a laçada, ó. Aqui é o ponto baixo, a gente vai inserir aqui no meio para fazer o ponto baixo centrado. Tá vendo? No meio das duas perninhas, a gente vai inserir a agulha aqui. Vamos passar a alcinha lá para trás. E vamos inserir a agulha aqui, tá? Esses são os dois pontos de virada. Esse é os dois e esse aqui são os dois. Aqui são os pontos de base da correntinha. Então, inserir aqui no meio, eu vou pegar o fio do rolo e trazer ele para a frente. Fiz isso, eu vou fazer o primeiro ponto e vou inserir no mesmo lugar novamente e vou fazer o segundo ponto. Fazendo assim um aumento. Vou vir aqui no próximo e vou fazer outro aumento, 2 pontos juntos, no mesmo ponto. Ok? Agora eu vou contornar ponto sobre ponto, tá? Vou vir aqui e vou fazer ponto sobre ponto até chegar aqui nos meus pontos de virada, onde eu vou fazer aumentos novamente. Então, ó, inseri a agulha no meio do ponto, porque é um ponto baixo centrado, dou seguimento. Aqui é o meu último ponto de base, tá? Como que eu sei disso? Esse daqui é a minha última correntinha. Essa daqui faz parte dos aumentos, tá? Então, ó, se eu observar aqui nessa correntinha, eu tenho 1 ponto, 2, 3, 4. Então, o último ponto de base são esses aqui. Então, aqui eu vou fazer o último ponto baixo centrado sozinho. E aqui eu já vou iniciar fazendo os 4 aumentos. Então, 2 pontos aqui, 2 pontos nesse, 2 pontos nesse. Então, vou inserir no meio do ponto. Inserir, faço o primeiro ponto, vou inserir novamente no mesmo lugar. Vou esconder esse fio aqui já. Fiz o meu primeiro aumento. Vou vir aqui no próximo e vou fazer 2 pontos juntos novamente. Está feita a minha primeira quina, tá? Agora eu vou fazer os outros 2. 2 nesse e 2 nesse aqui, que é o último da sequência dos pontinhos aqui de virada. E pronto, tá? Tá feito a minha base oval aqui. Desse lado eu vou fazer a mesma coisa. Para cada ponto, eu vou fazer um ponto baixo centrado até chegar aqui, onde a gente vai fazer os 2 aumentos e fechar a carreira. Então, inserir, ponto, sobre ponto. Estou chegando aqui nos últimos pontos, tá? Eu tenho aqui os 2 pontos de aumento e esse aqui que é o meu último ponto de base. Olha só, novamente, se você inserir a agulha assim, ó, você vai ver que ele é o seu último ponto de base, tá vendo? Aqui já se inicia a curva da base oval. Então, aqui eu tenho os 2 aumentos, aqui também eu tenho os 2, e aqui eu vou fazer meus últimos 2, tá?
Isso daqui é a alcinha de virada, tá? Não vamos confundir, tá? É só porque não apertou. Isso daqui é o fechamento da carreira anterior. Então, os dois pontos, dois aumentos, a gente vai fazer nessas duas correntinhas aqui, tá? Isso daqui foi da fechamento da carreira anterior. Então, quando a gente fizer os dois aumentos, um nesse ponto e um nesse, a gente vai fechar a carreira e essa alcinha aqui, ela vai ficar escondida. Vamos lá, fazer o último ponto de base aqui, que é um ponto baixo centrado sozinho. E aqui eu vou fazer os dois pontos juntos, que é o aumento. Primeiro, segundo. Nesse último aqui eu vou fazer o último aumento. Vai inserir. E pronto. Acabou a sequência de aumento. Não vai confundir isso aqui e fazer mais um ponto, certo? Tira aqui a alcinha. Vem aqui na primeira correntinha. Leva a laçada lá para trás e pronto, tá? Aquela folga que ficou aqui foi porque não puxou dessa forma, tá? Deixou folgado assim, então ficou daquele jeito, certo? Feito a primeira parte da base oval. Agora a gente vai para a segunda parte. A gente vai fazer a mesma coisa, tá? Vamos diminuir aqui para não acontecer a mesma coisa que aconteceu aqui, ficou aquela folga. Eu vou inserir a agulha no meio novamente, tá? No meio do ponto, certo? Vou pegar o fio do novelo, vou trazer ele para frente, fazendo o primeiro ponto baixo centrado, certo? Vou vir no mesmo lugar e vou fazer outro ponto baixo centrado. Então, nesse primeiro ponto, eu já iniciei a carreira fazendo um aumento. Então, agora eu vou vir e vou fazer só um ponto sozinho, tá? No próximo, eu vou fazer outro aumento. 2 pontos no mesmo lugar. E aqui eu vou... Agora eu vou seguir fazendo ponto sobre ponto. Então, para cada ponto de base, eu vou colocar um ponto baixo centrado, até chegar aqui no meu aumento. Aqui, o meu último ponto de base, eu vou fazer o último ponto baixo centrado. Aqui no meu aumento, eu vou fazer um ponto baixo centrado e um aumento. Um ponto baixo centrado, um aumento. Um ponto baixo centrado, um aumento. E dou sequência fazendo pontos baixos centrados novamente. Já vou escondendo aqui o fio inicial, tá? Um ponto baixo sozinho, um aumento. Um ponto baixo centrado sozinho, um aumento. Um ponto baixo centrado sozinho, um aumento. E aqui eu vou seguir fazendo um ponto baixo centrado. Ponto baixo centrado sozinhos, tá?
O último ponto de base, tá? Lembrando que para você saber qual é o seu último ponto de base, é só você sinalizar com essa correntinha aqui, tá? É a última correntinha aqui da base. E essa correntinha aqui foi a correntinha que a gente inseriu os aumentos. Então, esse é o último ponto aqui de base e aqui se iniciou os aumentos. Então, eu vou fazer mais um ponto baixo centrado sozinho. Vou fazer um aumento. E um ponto sozinho, ok? E assim eu fecho a carreira, tá? Ok? Você observou que eu não coloquei 4 aumentos? Eu só coloquei 3 aumentos. Um aumento, um aumento, um aumento, tá? Para que essa base ela não fique pontuda. Eu não quero que ela fique pontuda, porque ela vai ter só essa espessura aqui. Eu não vou crescer ela mais. Se eu fosse crescer, se eu fosse fazer uma base com mais 3, 4, 5 carreiras, eu colocaria os 4 aumentos. Mas nesse caso aqui, eu prefiro utilizar só 3 aumentos. E ao iniciar aqui a carreira nova, eu já termino com ponto baixo centrado e sigo com ponto baixo centrado, certo? Agora a gente vai fazer um acabamento que é essencial para que sua base ela não fique assim emborcando, tá? Aqui onde a gente fechou, você vai inserir a agulha, vai inserir dentro do elo, puxa bem esse fio, tá? E vai trazer a laçada para frente. Fez isso, vamos fazer baixíssimo por toda a base. Isso aqui faz total diferença no acabamento e na estrutura da sua base. Aqui eu tenho os dois últimos pontos, tá? Eu vou fazer este e este. Vou puxar esse fio. Vou vir aqui no primeiro baixíssimo. Inserir a agulha passando nas duas alcinhas da corrente. Passo o fio lá para trás. E vou simular aqui o meu último baixíssimo. Passo o meio da corrente aqui, do último baixíssimo. Vira. E aqui você vai inserir a agulha. E vai trazer essa laçada para trás. Aqui fica o acabamento, todas do mesmo tamanho, tá? E assim vai ficar a sua base, uma base mais rígida e também mais alta, tá? E agora, aonde você puxou essa alcinha, você vai vir aqui no elo. Vai pegar o fio que tá vindo do novelo e vai deixar na mesma altura. Vai inserir em uma, no outro e vai fazer o ponto, ok? Vai vir no próximo elo, vai fazer um ponto baixo. No próximo. Então aqui tá o baixíssimo que a gente fez e aqui é a base, a primeira parte da base que a gente fez, tá? Aqui atrás dela tem os elos. A gente vai fazer o ponto baixo introduzindo a agulha dentro desses elos. Certo? Quando a sua bolsa estiver em pé, vai mostrar isso aqui. Então, eu vou fazer ponto baixo até o final da carreira. O último elo aqui eu vou inserir
Vou fazer o último ponto baixo. E aqui toma cuidado, tá? Porque essa voltinha aqui que tá aparecendo uma corrente é o primeiro ponto baixo que a gente fez, tá? Então você não vai inserir a agulha para fechar a carreira nesse ponto aqui. Você vai vir nesse daqui, porque esse primeiro é o primeiro ponto baixo que a gente fez. Vem, leva a laçada lá para trás e pronto, tá vendo? E assim fica o acabamento da sua base, tá? Fica muito bonito você fazer desse jeito. Agora vamos dar sequência no ponto. Vamos fazer o ponto baixo centrado, inserindo a agulha aqui no meio. Traz o fio que tá vindo do novelo e fecha aqui o seu primeiro ponto baixo centrado. Vai seguir fazendo ponto baixo centrado por toda a bolsa, tá? Agora é repetição. A gente vai fazer esse ponto baixo centrado até mais ou menos uns 15 centímetros aqui, tá? A gente vai fazer. Então, vou seguir fazendo aqui e volto pra gente ver como que tá ficando, tá? Segue fazendo ponto baixo centrado até o final da carreira. Chegou no final da carreira, você fecha a carreira e repete o ponto baixo centrado de novo. Ok? Volto já pra gente iniciar a nova sequência de ponto. Voltando aqui com as carreiras de ponto baixo centrado, todas alinhadas, olha que trama linda! E agora iniciou uma obra aqui na frente da minha casa, eu espero que não atrapalhem a aula, tá? Aqui eu tenho 12 carreiras de ponto baixo centrado, aqui mais ou menos 29 centímetros de largura e 12 centímetros de altura, sendo aí uns 11 de profundidade, tá? Então, vamos iniciar agora a segunda parte da nossa bolsa baguete. Essa segunda parte, ela é totalmente diferente. A gente vai subir a estrutura aqui, só que de forma que ela fique aberta, tá? Inclusive, tem uma aula aqui já no canal ensinando a fazer essa estrutura. Porém, eu não ensino a bolsa inteira, eu só ensino essa parte da aba, tá? Então, hoje eu tô te ensinando a bolsa inteira. Então, bora lá. Eu vou esconder esse fio até lá embaixo e depois eu vou cortar a ponta dele. Agora a gente vai alinhar, tá? A bolsa para poder subir a estrutura aqui das laterais, tá? Então, alinha ela bem bonitinho. A gente vai pegar um marcador e vai marcar aqui onde vai iniciar o início das bases. Se você não tiver um marcador, pode usar uma agulha, tá? Pode usar um pedaço de fio. O importante é que você marque para poder subir certinho. E você vai definir quanto você quer de espaçamento aqui, tá? Pode ser em torno de 14 centímetros, tá? 16 centímetros, certo? Você decide aí quanto de espaço você quer aqui entre uma aba e outra, tá? Eu vou deixar aqui mais ou menos 16, 15 centímetros. Então, ó, eu vou vir aqui. Vou inserir só pra gente ver. Quanto que fica. 15 centímetros aqui entre uma aba e outra, tá? Então, vai ser mais ou menos isso. Bora colocar os marcadores pra gente iniciar a trama. E aqui a gente alinha ela novamente para poder ver aqui os outros pontos
para poder marcar aqui o outro lado também, tá? Então, aqui é onde eu vou parar. Então, aqui é o ponto do meu marcador. Então, eu vou iniciar a trama, eu não vou trabalhar nele, tá? Eu vou vir aqui antes do marcador e trabalhar o meu primeiro ponto. Vou inserir a agulha. Vou trazer o fio. Vou fazer aqui o meu primeiro ponto. Ok? Esse ponto ele já vai ser considerado uma diminuição, tá? A gente não vai trabalhar ele. Peraí que eu gosto do ponto bonito. Não ficou bonito. Tá? E agora eu vou seguir fazendo o ponto baixo centrado, tá? Então, eu vou inserir no meio e vou fazer os pontos baixos centrados até chegar lá no marcador, onde eu vou voltar a carreira. E aqui, antes do marcador, eu vou fazer o último ponto. Ok? Agora, a gente vai virar o trabalho. Virou, a gente vai vir aqui. Esse é o primeiro ponto onde está saindo a laçada da agulha. A gente vai vir no próximo, vai inserir a agulha no meio da correntinha e vai fazer baixíssimo. No meio da correntinha. Aqui é a última correntinha, tá? Aqui é o ponto, você não faz nele, você faz aqui na última correntinha. Vira o trabalho para você, esse fio ele sempre fica aqui dentro da bolsa, tá? Pra gente poder trabalhar. Deixa essa alcinha aqui sempre menorzinha, tá? Senão ela vai ficar sobrando aqui na estrutura da sua bolsa. Então, essa alcinha aqui, deixa ela sempre pequena, tá? Segura o seu fio, que tá vindo do novelo, solta essa alcinha, tá? E aqui, ó, é o primeiro ponto. A gente vai vir nesse ponto aqui, tá? Dá pra ver nitidamente que esse é o primeiro ponto da carreira. Você vai vir aqui nesse segundo, vai inserir a agulha, vai trazer a laçada, pega a alcinha que você soltou e fecha o ponto, certo? Na próxima carreira, a gente vai isolar esse e vai fazer nesse segundo ponto, certo? Então, vamos lá. Continua fazendo o ponto baixo centrado. Ok. Chegamos aqui, ó, no último ponto. Aqui é o pontinho de base, o último. Aqui o penúltimo, a gente vai fazer um ponto centrado, vai virar o trabalho, a gente pula o ponto de base, vem no próximo e faz um baixíssimo. Sempre mantendo a alcinha bem baixinha para não ficar sobra de fio aqui. Aqui, ó, é o nosso último ponto, tá? Para fazer o baixíssimo. Esse aqui é um ponto centrado, o primeiro que a gente fez, e essa aqui é a nossa última correntinha, tá? Cuidado para você não confundir e fazer ponto baixo centrado aqui no ponto. E fazer baixíssimo aqui no ponto, tá? É sempre aqui na última correntinha. Fez isso, vamos virar o trabalho. Virou, passa seu fio para dentro da bolsa, segura ele, ajusta aqui a altura dessa correntinha, ajusta ela, deixa ela pequena assim, tá? Vem aqui e vai inserir, ó, esse é o primeiro ponto de base, a gente vem aqui no segundo, vai inserir a agulha e trazer o fio do novelo, tá?
Deixa justo tanto essa voltinha aqui, que é o fio do novelo, tá vendo? Não deixa ele assim, deixa ele justo também. E essa deixa sempre pequenininha assim. Vai. Porque dessa forma, tá? A gente não fica com aquela sobra aqui de elos, tá? E fica aqui bem bonitinho. Segue fazendo o ponto baixo centrado e essa é a nossa última carreira, tá? Caso você queira. Caso você não queira, você faz mais uma, mais duas, você que vai decidir aí. Temos aqui 3 carreiras de ponto baixo centrado com uma altura de 4,5 centímetros, tá? Pega essa argolinha aqui, passa o fio por dentro e finaliza essa carreira. Vamos repetir o mesmo processo desse lado, tá? Então, antes do marcador, você inicia a carreira. E aqui, antes do marcador, você faz o último ponto. Vira. Mantém a argolinha aqui sempre justa. No segundo ponto, faz o baixinho. Terceira carreira. Após a gente finalizar, agora a gente vai fazer um acabamento em baixíssimo. Abre esse primeiro ponto aqui da carreira de baixo, vai inserir a agulha no meio dele e aqui na outra perninha. E vamos fazer um baixíssimo. Vem no próximo, abre ele, vai inserir a agulha no meio dele e atrás aqui. Baixíssimo. Vem aqui no próximo ponto e vai fazendo baixíssimo. Meio do ponto. Faz o baixíssimo. Aqui novamente. No meio. E nessa alcinha aqui, tá? Pega no meio do ponto e aqui atrás, tá vendo o ponto? Pega essa alcinha. Ok? Faz o baixíssimo. E aqui na lateral também. Vamos finalizar a carreira de baixíssimo. Passando aqui no nosso primeiro baixíssimo. E aqui a gente vai inserir a agulha, ó, de trás para frente no meio da correntinha do último baixíssimo. E vai levar esse fio lá para trás. Ok? E aqui atrás a gente esconde ele. Modela a bolsa, tá? Estica os pontos, modela, deixa ela bem bonitinha.
Tá vendo que aqui não ficou aquele grooming de pontos, tá? Isso daqui é porque a gente manteve a argolinha lá justinha. Se você deixar aquela argola muito folgada, vai fazer um grooming aqui, vai ficar feio o seu acabamento, tá? Agora você vai escolher a frente da bolsa para você colocar a sua etiqueta, tá? Começar a fazer, colocar os acessórios, começar a dar vida aí à bolsa, tá? E a gente vai colocar 2 botões imantados. Geralmente as pessoas colocam só um e aí a bolsa fica assim, tá? Aqui a gente vai colocar 2. Dois botões imantados e vai colocar ele abaixo do baixíssimo, porque quando fechar, ele vai ficar assim, ó, com esse acabamento aqui, tá? Não pode colocar o botão imantado aqui em cima, coloca ele abaixo do baixíssimo para fechar e ficar assim. Vai posicionar os botões dessa forma, tá, gente? Eu não vou costurar eles, mas é dessa forma que você vai posicionar eles e olha só como que fica quando fecha o acabamento, fica totalmente diferente, tá? Então, se você deseja fazer uma bolsa para vender, o acabamento é muito importante. Ninguém vai querer comprar uma bolsa que fica assim, tá? Vamos falar a verdade. Então, coloca 2 botõezinhos assim. E isso daqui, o acabamento em baixíssimo que a gente fez, também faz com que ela fique fechadinha dessa forma, tá? E a gente vai adicionar as alças. Chegou o momento de você dar vida à sua bolsa. A gente sabe que os acessórios faz total diferença numa bolsa. Então, aqui você tem uma bolsa muito simples. Agora é a hora de você adicionar acessórios. Então, aqui na base, por exemplo, você poderia ter colocado uma pezinhos de bailarina, tá? Isso aqui também faz total diferença, deixa a bolsa bem bonita. Eu esqueci de pôr, mas você pode pôr aí. Se você for pôr, coloque no início, quando você termina a base, tá? Antes de subir a parede da bolsa, que fica mais fácil de adicionar, tá? Eu não mostrei pra vocês o tamanho da base, né? Que ela ficou com 25 centímetros, tá? E 6 centímetros por 6, 25 por 6, tá? Se você quiser fazer maior, pode fazer, é só continuar a sequência de aumentos, mas esse aqui é um fundo ideal para a bolsa baguete. Então, eu vou trazer aqui para vocês uma sugestão de alça, tá? É uma alça bem diferente, a gente pode adicionar esses lenços, tá? Tanto assim em fita, como lenço tradicional, que são esses lenços assim, tá? Então aqui eu vou trazer essa sugestão para vocês, mas vocês não precisam fazer dessa forma, tá? A gente vai dar uma torcidinha no lenço assim, e vai vir aqui mesmo na lateral, ó, e inserir e passar esse lenço para frente, de forma bem simples, bem prática. O lenço, ele vai chamar muita atenção, tá? Para a sua bolsa. Então, é como se fosse um marketing aí. E aqui eu vou definir a altura que eu quero da alça. Vou torcer mais um pouquinho. Não torce até ela ficar assim, tá? É só uma torcidinha mesmo. Aqui eu vou fazer a mesma coisa do outro lado. Certo? Essa forma aqui é bom porque a própria cliente, ela pode regular a altura da alça. Então, hoje ela quer usar uma alça de mão, ela reduz aqui o tamanho da alça. Eu quero usar no ombro, aí ela vem e aumenta a altura da alça que ela quer, tá? Aí aqui é só vir aqui, ó, e fazer um nozinho simples, tá? De forma simples, ó. Ok? Eu tô usando um laranja, mas você vai usar a cor que você quiser aí.
e cores que combinam com a tonalidade da bolsa, tá? Vai adicionar a sua etiqueta, tá bom? Aqui também, se você quiser colocar uma correntinha ou uma alça maior, você que sabe, tá? Você que vai personalizar aí a sua bolsa de acordo com o seu ateliê, tá? Então, essa é a proposta que eu tenho para vocês hoje. Espero que vocês tenham gostado dessa aula. É uma aula que já tinha no canal, essa estrutura aqui, mas não tinha ensinando todo o passo a passo. Então, eu resolvi trazer todo o passo a passo. Assim, todo mundo pode fazer, a iniciante, tá? Porque às vezes a pessoa é iniciante, não sabe fazer uma base. Então, trouxe a aula completa dessa baguete, que é uma ótima opção para você vender aí no ateliê. Principalmente se você está iniciando, é uma bolsa que custa pouco para produzir e você consegue uma boa porcentagem de lucro. Se vocês gostaram, deixa o feedback aí nos comentários, tá? Eu não costumo trazer muito conteúdo aqui para o YouTube, eu sou mais ativa lá no Instagram, então se você não me segue, já me segue, é Natiele Gomes NG, tá? Então me segue lá no Instagram, mas eu quero trazer mais tutoriais aqui para o canal, então seu feedback para saber se você gostou do meu modo de ensinar, da novidade aqui da alça que eu trouxe para você. Então quando você deixa o seu comentário, você incentiva a trazer mais conteúdo aqui para o canal, tá? Se vocês não comentam, eu entendo que vocês não gostou e aí eu não trago mais conteúdo. Não tem ninguém para assistir, a gente não produz. Então é isso, até a próxima aula, mulherada!